Eu trago agora a atualização daquele caso no Rio de Janeiro para você, que repercutiu muito, falamos muito sobre isso aqui no Jornal da Manhã, de que criminosos estavam cobrando pedágio de uma empresa, de uma construtora, que presta serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Pois bem, a polícia identificou o traficante que exigiu pagamento para a construção do Parque Piedade, na zona norte do Rio. O Rodrigo Viga tem mais informações. As forças de segurança do Rio de Janeiro já identificaram o criminoso que tentou extorquir até R$1 milhão de uma empreiteira para a obra continuar na periferia do Rio de Janeiro. É um criminoso que esteve preso até recentemente, mas acabou fugindo. Ele foi identificado como Jean Carlos Nascimento dos Santos, conhecido popularmente como Jean do 18. Ele seria o chefe do tráfico no Morro do 18, que fica em Piedade, na periferia do Rio de Janeiro, onde a história aconteceu. A denúncia foi feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nas redes sociais. Disse que tinha recebido a informação de que bandidos criminosos estavam tentando cobrar um pedágio de R$500 mil para que a obra do Parque Piedade fosse adiante. No entanto, representantes da empreiteira dizem que o pedido foi bem maior, o dobro, R$1 milhão. Um assunto que teve enorme repercussão por aqui. Porém, não é a primeira vez, não chega a ser novidade. Inclusive, informações dão conta de que prefeitos de outras cidades aqui do Rio de Janeiro vêm sofrendo essa mesma pressão, seja de traficantes, seja de milicianos. Jean Carlos do 18 é chefe de uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. Esteve preso no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, até cerca de um ano. O criminoso estava detido desde 2017. Ele, por exemplo, teria liderado a invasão ao Fórum de Bangu e também, em 2016, mandou matar o próprio advogado. Foi preso em 2017, fugiu da prisão e não voltou mais. Nesta quinta-feira, as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram operações em comunidades de Anchieta e Piedade, na periferia do Rio de Janeiro, atrás de bandidos e criminosos que estariam por trás desse pedágio do crime organizado. No Rio, Rodrigo Viga. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente falar um pouquinho sobre esse desdobramento desse caso, começando com o Piperno. A gente até tocou nesse assunto ontem também, acho que foi o Colombo que chegou a questionar os nossos comentaristas, dizendo que se os criminosos encontram espaço para extorquir, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro fica ainda mais distante se pensar numa solução para o crime organizado aqui no Brasil. Você tem toda a razão, o Rafael também. Veja, Lívia, há muitos anos, há décadas, a gente ouve relatos do crime organizado, né, em muitas regiões do país, extorquindo, por exemplo, populações, comunidades, em vários serviços, né, serviços, por exemplo, do Gatunete, de compra de água, de gás. As milícias que cresceram à sombra de muitos agentes políticos fazem isso no Rio de Janeiro corriqueiramente. Mas veja, à medida que o tempo passa, a ousadia vai aumentando. E não contente apenas entre aspas, em faturar, em obter receitas, em ganhar muito dinheiro com o tráfico de drogas, de armas, etc., e também em espoliar a população, agora então o crime organizado, ele parte para cima, empoderado, ele parte para cima de grandes empresas e também tenta extorquir até mesmo o Estado. Então veja, nos anos 80 tinha um famoso comercial de televisão lá, de uma vodka, e falava, eu sou você amanhã. Então naquele momento se popularizou a comparação entre Argentina e Brasil, chamando isso de efeito Orloff. O que acontecia na economia e na política lá, acontecia aqui. Pois bem, não vai demorar, Lívia, para a gente ter uma espécie de efeito Orloff também na questão da segurança pública, tendo como inspiração El Salvador, o que é muito ruim. Mas lá, o governo, ele oferece segurança atropelando direitos individuais. Daqui a pouco, se perguntarem para a nossa população o que ela prefere, ela vai optar pela segurança. E
atropelar direitos individuais é sempre muito ruim, é o fim do Estado. Mas o efeito Olof aqui, para mim, está cada vez mais próximo. O Estado já acabou, Piperno. Não tem Estado. Sabe quando é que acabou? Acabou quando o primeiro político fez um acordo com o chefe da milícia ou o chefe da facção criminosa para poder ele liberar que se fizesse campanha dentro do território que ele domina. Percebam a gravidade disso. Nós temos uma complacência, nós temos um acordo mútuo da política com o crime. No Rio de Janeiro, isso é muito claro. Nós vemos aí que milícia e facções, né, que são a mesma coisa, vamos lá, os criminosos, eles dividem o território, dividem os bairros, eles dominam diversas populações, diversas parcelas da população, eles dominam o eleitorado, não há nada mais valioso do que isso. Aliás, essa é a principal, é muito mais importante, né, do que você pedir 500 mil reais, é você dizer o seguinte, olha, eu deixo você fazer campanha aqui, ou fica tranquilo, eu garanto o teu voto. Isso aí é muito mais caro à República, é muito mais caro à democracia do que qualquer quantia. Por quê? Porque o político fica devedor do criminoso e o criminoso depois cobra essa dívida. E como é que ele cobra? Bom, isso acontece não só na prefeitura, mas também no governo do Estado. Ele cobra indicação de policiais corruptos para determinados postos, ele cobra que a polícia não faça ronda em determinados bairros, ele cobra contratos de prestação de serviço em empresas que eles mesmos já dominam, eles cobram a omissão das autoridades na fiscalização desses serviços, gatonete, gás, etc. e tal. Ontem, inclusive, o chefe do GAECO, né, lá do Rio de Janeiro, disse que ele se surpreendeu, dizendo que, olha, as facções criminosas, o narcotráfico, agora tem o mesmo procedimento das milícias. Ora, bolas, quem é que não sabe disso? Criminoso é criminoso e é preciso combater a todos, mas aqui não, aqui existe inclusive uma divisão ideológica. Eu protejo a facção criminosa, o PCC, o Comando Vermelho, e você protege a milícia. Então, se isso não for modificado, se o eleitor não trocar esses políticos aí, não vai ter solução, Piperno.